Graça e paz, uma noite gloriosa que o Senhor separou para nós, estarmos juntos nessa casa de oração, declarando o nome dEle que é santo, maravilhoso, poderoso. Já é possível sentir a presença do Espírito Santo neste lugar. Quem tem ouvidos, ouça o que Ele já começou a falar nos nossos corações, desde a abertura do culto. Eu tenho certeza que durante o louvor, a adoração, o Espírito Santo já falou no teu coração, como falou no meu coração. E eu estou muito feliz de, mais uma vez, ter a oportunidade de servir a esta casa. Essa casa aqui é a nossa casa. Né? É daqui que começou os primeiros esboços, os primeiros passos no ministério. Obrigada a Si, uma amiga parceira no ministério, presbítero Jorge, esses nossos copastores, que tem sido uma bênção, e mais uma vez assumindo essa liderança, mais uma vez servindo como copastores, né, este ano, mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor pela vida deles. E sem mais delongas, meus irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, uma palavra que está queimando o meu coração, e quando a Si fez o convite, eu entendi como direção do Senhor para esta noite. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dar 2 recados aqui, bem rápidos, para entregar. Ou se eu tenho que entregar aqui horas para você mesmo? Tem às 9. Tá, obrigada. Então, 2 recados rápidos. O primeiro é que o projeto Thalita Cume, a nossa ONG, que tem sido uma bênção. Nós estávamos na cidade de Hortolândia, conseguimos mudar aqui para a cidade de Campinas. Então, o meu pedido é que você ore pelo projeto Thalita Cume. Para quem não conhece, Thalita Cume é uma ONG que assiste mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, ali nós atendemos mulheres de uma maneira social. Ali Deus nos agraciou, eu falo nos agraciou porque a Si faz parte desse projeto, a Sônia faz parte desse projeto, tem algumas outras pessoas aqui também, quem daqui faz parte? Hã? A Gilca também, nossa, a Gilca está fazendo todo o projeto, está com a parte mais difícil, a Gilca, enfim, vocês, né, que estão comigo nesta obra. E o Thalita Cume, nós estamos ali com um time de psicólogas, assistentes sociais, advogadas, professoras, está vindo uma nutricionista, uma endocrinologista, enfim, esse time de pessoas voluntárias, a Bruna, que faz a dança profética nas imersões. E lá a gente atende essas mulheres que estão aí na fila do posto de saúde, que não são atendidas e que precisam de um atendimento psicoterapêutico, oficina terapêutica, curso de capacitação. Gente, é lindo. E, então, meu pedido é para que você, daqui da igreja, você que está nos acompanhando pela internet, coloque o projeto Thalita Cume nas orações, para que o Senhor continue nos sustentando. Hoje nós estamos agora ali no Vila União, aqui na cidade de Campinas. Amém? E o segundo pedido, dentro dessa mesma conversa temática, é que você conheça o projeto Thalita Cume e indique pessoas. Caso você conheça alguém que precisa de uma psicoterapeuta, aliás, de uma psicoterapia, melhor dizendo, vai buscar o Thalita Cume, que é uma bênção, ok? Cris, e como eu faço para conhecer o Thalita Cume? Entra lá no meu Instagram, oficial Cris Silva, e aí tem um link que vai levar você para o site do Thalita Cume. Aí no site tem todos os serviços que nós oferecemos, como eu disse, de forma social. Amém? E o outro segundo recado está aqui já na tela. Sábado agora está chegando a conferência de mulheres da Genuína na cidade de Sumaré. Estou muito feliz. A Gilca... Tem 3 vagas, Gilca? 3 vagas para você, mulher, que consegue estar conosco às 19 horas, nesse sábado. Uma conferência incrível que estaremos lá na Genuína de Sumaré. Então, aqui nós já estamos com uma mulherada. E eu achei muito legal essa proposta. Se essa moda pega, a gente vai para São Paulo também, né? Lá, agora com micro-ônibus, vai sair daqui de Campinas e estarão lá conosco, ok? E nós vamos receber a pastora Samara, que tem um testemunho extraordinário de cura. Essa menina, enfim, é tremendo o testemunho dela, tremendo mesmo o testemunho dela. Enfim,
Ela vai estar contando testemunho, nós estaremos lá orando por cura também. Enfim, vai ser uma bênção a palavra, uma menina de palavra mesmo, a palavra mesmo, viu? E também a Sara Marques vai estar louvando, pensa numa ministra pentecostal, assembleiana, uma bênção. Deus tem levantado essa menina, uma graça. E tenho certeza que será uma noite edificante. No final, você vai poder comprar o quê? Um cachorro quente com um refrigerante. 10 conto, aleluia, marido, dê 20 conto para a irmã, porque ela vai comprar 10 conto cachorro quente e 10 vai dar de oferta, ok? Falo isso brincando, ok? Mas aí no final a gente vai oferecer, porque tudo que entrar vai para o ministério lá de mulheres, ok? Fica aqui então o convite, vamos para a leitura do texto. 1 Samuel, nós vamos ler o capítulo... Não, vamos para o 2 Samuel. Eu falei primeiro, mas depois a gente volta para o primeiro. A gente vai andar um pouquinho pela vida de Mical. Vamos para o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, e o versículo 20. Diz o seguinte, um texto muito conhecido pela igreja... E eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para falar conosco a partir desta instrução. Diz o seguinte, versículo 20. Então Davi voltou para abençoar a sua casa, e Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como um sempejo se descobre um indivíduo qualquer. Versículo 23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amada igreja, eu convido vocês a olhar esse texto de uma forma alegórica. Não esse texto. A ideia é a gente mergulhar um pouquinho através dos comportamentos de Mical e extrair algumas lições. E quando eu falo olhar de uma maneira alegórica, é um termo usado também na teologia para analisarmos, olharmos o texto e aplicarmos o texto e extrair algumas lições que não necessariamente é do texto. Então, é aquela coisa de... Tem a hermenêutica, a exegese, que a gente gosta muito de fazer, e é extremamente importante, ok? Para conhecermos de fato a palavra, a leitura, as Sagradas Escrituras, mas a gente pode dar essa permissão, né, o estudo, dar essa permissão, olhando de uma forma talvez técnica, enfim, o texto de uma maneira tipológica e alegórica. E quando eu falo de alegoria, para ficar talvez um pouco mais didático para vocês, eu penso, aliás, trago na memória aquele autor, o Peregrino. Sabe aquele livro, O Peregrino? O autor, ele trouxe de uma forma alegórica, trazendo a jornada de um cristão. Então, quando ele coloca aquele personagem que depois virou filme, e, enfim, até peça teatral, nós tivemos aqui com o Giovanni Si, o Peregrino, quando ele coloca aquele menino naquela jornada, aquele homem na jornada com aquele peso nas costas, ele está trazendo uma mensagem acerca do que? Do pecado que fica sobre a vida de um homem até conseguir, aliás, é um livro evangelístico, até realmente encontrar o caminho, e aí ele tira aquela bolsa pesada que está referindo-se ao pecado. Ali, o autor, ele usa de uma maneira alegórica. Outra citação de uma maneira alegórica, para a gente poder compreender de uma forma, como eu disse, didática, as Crônicas de Nárnia. Quem já viu? Quem já assistiu? Eu gosto demais. Assisti diversas vezes. As Crônicas de Nárnia também, a ideia é de uma maneira alegórica. Apóstolo Paulo, aos Gálatas, capítulo 4, depois do versículo 24 ali em diante, ele usa de uma maneira alegórica, quando ele visita Gênesis, falando de Sara e Agar, e ele traz aos Gálatas, inclusive, gente, eu tenho feito um estudo profundo aos Gálatas, gente, que carta maravilhosa do apóstolo Paulo, né? Aos Gálatas, né? Que ele manda para aquela região da Galácia. Que carta apologética, enfim. Mas aí também me lembro que o apóstolo Paulo, ele usa de uma forma alegórica, capítulo 4,
depois os versículos 23, 24, 25 ali em diante, quando ele quer referir, quando ele trata Agar e Sara acerca do filho da escrava e o filho livre. Ali é também uma alegoria que o apóstolo Paulo está usando do Antigo Testamento para aplicar o ensino ali na carta aos Gálatas, ok? Simbora que alguns teólogos, estudiosos, a gente está falando de um culto de instrução bíblica, então vale esse entre parênteses, geralmente eles olham e falam assim, não é uma alegoria, é uma tipologia. Então, quando eu falo disso, estou referindo-se à carta do apóstolo Paulo, que eu acabei de citar sobre Sara e Agar, ok? Então, alguns olham e falam assim, não, é uma tipologia. O que é uma tipologia? Inclusive, eu vou convidar vocês a olhar um outro texto, nesta noite, de uma forma tipológica. A tipologia também é uma outra linguagem que usamos dentro também da teologia, que é para olhar o texto e ver o tipo de... A tipologia, ela é muito ligada a algo ou algum episódio que é tipo algo que vai acontecer. Vem comigo para ficar talvez um pouco mais explicável. A tipologia, quando nós olhamos o texto, falamos assim, está apontando de uma forma típica mesmo, um padrão para algo. Por exemplo, quando pensamos no descanso no Antigo Testamento, quando falamos do descanso, forma tipológica. O descanso no Antigo Testamento, vamos entender que era o sábado. Mas no Novo Testamento, o descanso é na pessoa de Jesus. Então, quando nós olhamos de uma forma tipológica acerca do descanso, estava apontando para a pessoa de Jesus. Ou seja, o descanso é um tipo, ok? Da pessoa do descanso que estaria por vir. Por exemplo, Cantares. Amo o livro de Cantares, é esse que eu vou também trabalhar, se der tempo, aqui fazer um paralelo com Mical e o livro de Cantares. Quando nós olhamos de uma forma tipológica, porque quando olhamos ali o noivo, é um tipo do noivo, o noivo amado, que é Jesus Cristo. Então é o relacionamento, calma, não se assustem, porque livro de Cantares nós sabemos que é Salomão escrevendo para a Sulamita, que é um relacionamento ali de um noivo apaixonado pela noiva, um livro poético, romântico, está tudo certo. Mas ele também nos dá a abertura para olharmos este livro de uma maneira espiritual. E como eu gosto de olhar nessa ótica espiritual o livro de Cantares. Porque é um tipo de Jesus. É o noivo, é a noiva, o relacionamento intenso de entrega. A noiva para com o noivo fala, a noiva escuta, a noiva fala, o noivo escuta. É assim o relacionamento que temos com o noivo amado, no qual nós ansiamos pela volta dele. Amém? Ficou claro? Me fiz entender? Agora vamos para o que interessa. Vem comigo. Então, por que eu dividi com vocês essa breve abertura falando sobre esse tipo de linguagem? Porque é dessa maneira que vamos ler agora Mical. Porque se você não entender isso, talvez fique desconecto e você vai sair dizendo, Então, a partir disso, nós vamos olhar para Mical dentro dessa ótica. Bom, vamos comigo. Mical, filha mais velha de quem? Saul. Só que essa menina, ou essa mulher, não estava na lista para receber Davi como seu noivo. E isso nós vamos ver lá em 1 Samuel, que é o que nós iríamos começar lendo, e eu pulei com vocês. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 17. O texto é longo, então para ganharmos tempo, eu vou só citar aqui, ok? Todo esse envolvimento, essa dinâmica que Saul deu a filha para Davi. E começa da seguinte maneira. Então, Saul tinha Merabe. Merabe era a filha mais nova de Saul. E quando o Saul faz a promessa para Davi, que ainda não era rei, ele diz, eu vou dar Merabe, que é a minha filha mais nova, isso está lá no versículo 17, que é a minha filha mais nova. Só que ele não cumpre isso, ele não dá a filha mais nova, a Merabe, que era a menina da vez, a que estava na lista de ser a escolhida, a que iria casar,
a bola da vez. Me perdoa por essa expressão. Mas era Merabe. Só que ele não cumpre. Porque Saul, aí, ele tem o quê? Dentro dessa ótica, dessa linguagem alegórica, o perfil do Satanás, do diabo. Por quê? Foi ungido. Mas rebelde. Se afastou de Deus. Perseguiu o rei. Mas nós não vamos entrar em Saul. Mas Saul, já querendo matar Davi, ele descobre que a menina mais velha se apaixonou por Davi. E essa menina é Mical. E aí Saul pensa, bom, eu não dei Merabe em casamento, porque Merabe eu dei para Adriel. Era Merabe que estava na lista, era mais nova, a caçula, a que estava para receber o pretendido. Não dei, ela não quis. Então eu vou dar a mais velha, que não estava na lista, mas eu descubro que ela estava completamente apaixonada. Vem comigo. Só que Saul, de uma forma maligna, usa de Mical e diz, ele não tem dote, ele é pobre. E quem fala isso é o próprio Davi, dizendo, quem sou eu para casar com a filha do rei, né? E aí Saul diz, pensa, isso está tudo no capítulo 18, a partir do versículo 17, ok? Ele pensa, Davi não vai ser morto pelas minhas mãos, mas eu vou usar de meios para que Davi morra. Como? Mical está apaixonada, a filha mais velha, a que não estava na vez, a outra, mas está apaixonada. Eu vou fazer com que Davi vá até o campo dos filisteus, mate os filisteus, pega o prepúcio dos filisteus, tira 100, se não me falha a memória, e aí fica como um dote, pagou na cabeça de Saul. Ele vai e vai morrer. Só que aí Davi, ele então aceita essa proposta, vai até os filisteus, arranca os prepúcios dos homens, traz 200, se não me falha a memória, ou seja, o dobro do que foi pedido, e ele recebe então Mical. Só que o que chama a atenção, mais uma vez, é que Mical não era a caçula. Mical a mais velha. Mical não estava na lista de prioridade. A pretendida, a caçulinha, a mais moça, a bonitinha por minha conta, ok? No texto não falando sobre beleza. Mas tinha o quê? A mais velha, a outra, Mical. E Mical, ela é comprada com sangue. Porque a partir de quando Davi se levanta com os soldados, que vai até os filisteus e mata, e aí ele diz, agora pronto, vai casar. E é interessante que ao dar esse casamento, lembra, Mical estava apaixonada pelo Davi, então ela casa com Davi, foi comprada por sangue, foi resgatada através de uma batalha, estava apaixonada, não era realmente a pretendida, foi a outra. Aí eu lembro lá em João, quando diz, ele veio para os seus, e os seus não o recebeu. Era para a mais nova, era para Merabe. Merabe não quis. Quem estava apaixonada? A mais velha, a outra, a que não estava na proposta, a que não estava na lista, a que não era a jovenzinha, a mais nova, a mais velha. Então ele compra Mical com sangue. E aí Mical, eu fico imaginando Mical feliz, sabe aquela coisa do primeiro amor, andando com Davi para cima e para baixo, até que descobre mais uma vez outra estratégia de Saul, porque Saul, ele não para, ele vai sempre procurar uma estratégia para sabotar, para matar, para roubar. E aí ela descobre que o pai estava tramando para matar Davi. E aí é interessante que no capítulo 19 do primeiro livro de Samuel, nós vamos ver Mical ajudando Davi a escapar do pai. Olha que coisa linda. Quando a gente olha para Mical de uma maneira romantizada, e fiz isso diversas vezes, a gente fica assim, uau, que coisa linda. Mas vem comigo, de uma maneira espiritual. Mical, ela avisa Davi, olha, meu pai está querendo te matar, e vamos fazer aqui, vamos organizar uma maneira para você escapar, e está tudo certo, está bonito até aí, está ajudando Davi.
Só que no texto, capítulo 19, a partir do versículo 12, nós vamos ver que Mical ajuda uma fuga de Davi. Diz então, versículo 12: então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi. Fugindo, ele escapou. Vem comigo. Apaixonada, Mical percebe que no palácio, no lugar onde ela estava morando com o pai rei, com dinheiro, pensa num quarto maravilhoso, pensa em um café maravilhoso, enquanto estava usufruindo, do lado Davi, apaixonada. Estou contigo, Davi, apaixonada. Só que quando Davi precisa fugir, sem dinheiro, sem a mala, sem as malas, sem um carro, Mical diz: eu te amo, mas eu te ajudo a ir embora. Ajuda a descer Davi. E eu fico olhando ela na janela, penso eu, né, de uma maneira mais teatral. Eu fico imaginando ela olhando na janela e vendo o amado indo embora. Aí você fala assim, mas alguns versículos anteriores diz que ela era apaixonada. Uma pessoa apaixonada vai onde o seu amado vai. Aí eu fico pensando, Mical, eu acho que fez as contas. Eu ser fugitiva, ir para o deserto com Davi, perder aqui o ar-condicionado, a cama, a regalia, os empregados, e ir para Davi, eu renuncio. Eu prefiro ficar no conforto, na zona de conforto, no palácio. Eu amo, mas eu deixo o meu noivo fugir. O meu noivo ir embora. Ela não foi com o noivo. Capítulos anteriores, versículos anteriores, apaixonada. Mas dentro de uma situação onde tem que ser posta, eu fico no palácio, no conforto, ou eu vou para o deserto. Eu renuncio, ou eu vou para o noivo. Eu vou ficar e deixo o noivo ir. E quantas vezes estamos tendo o comportamento de Mical? Somos apaixonados, mas se o noivo vai para o deserto, meu filho, se precisar negociar, eu acho que eu dou as 30 moedas de prata e nego. Eu acho, porque eu sou apaixonada pelo noivo, mas ele pode ir. Deixa o noivo ir. Sabe o que é isso? Distanciamento. Porque até então estava no palácio, diz que ela estava no quarto. Quarto é lugar de intimidade. Enquanto eu estou bem, com dinheiro na conta, pagando todas as contas, com saúde, eu estou íntima do noivo. Ele está no meu quarto. Mas quando começa estreito, deserto, fugir, perseguição, dislike nas redes sociais, eu acho que a gente pode ficar um pouquinho mais distante. Não precisa falar tanto de Jesus, não precisa evangelizar tanto, não precisa essa coisa de santidade. Aliás, pode flexibilizar um pouquinho, porque aí começa esse distanciamento. E é interessante, e eu preciso abrir esse entre parênteses, que Mical, quando desce e avista o noivo indo, e esse avista é por minha conta, eu fico imaginando ela indo, mas eu preciso escolher, ou o noivo no deserto, ou aqui no palácio, mas com a ausência do noivo. Ela põe na cama dela, para enganar o pai, porque o pai ia buscar, mandou os soldados para matar Davi. Ela põe uma estátua, para enganar, para dizer que era Davi que estava dormindo lá. Lendo esse texto novamente hoje, como eu propus para vocês, meus irmãos, o que veio fortemente no meu coração: quantas vezes nós estamos substituindo o nosso noivo, o noivo amado, por outras coisas. Ela colocou uma estátua para enganar o pai que estava com o noivo. Quantas vezes nós estamos enganando o que está com o noivo? Aí eu vou para o livro de Cantares, de uma maneira tipológica, capítulo 5 ou 4, se não me falha a memória, diz que o noivo estava do lado de fora, batendo na porta, e a noiva estava dormindo. A palavra ali em Cantares diz que ela estava meio que sonolenta. A ideia é que a noiva estava sonolenta, mas o noivo estava do lado de fora batendo para entrar. O coraçãozinho dela estava assim, eu estou escutando o noivo falar, mas eu estou com uma preguiça de levantar. O noivo está na porta, querendo entrar para o quarto, para a recâmara, lugar de intimidade. Mas, ele está batendo na porta. Estou com uma preguiça, desanimado. Eu sei que ele me chama.
Eu sei que Ele quer falar comigo. Eu sei que Ele está me chamando para uma intimidade. Mas eu estou cansado demais. Eu estou com muitos problemas. O meu descanso é prioridade. Eu sei que o noivo me chama. Mas, ele precisa entender. Eu trabalhei o dia todo. Noiva. Ouvindo o noivo, mas ele do lado de fora. Mical, fingindo que estava com o noivo, mas já estava com uma estátua. Às vezes nós estamos tentando nos enganarmos, ou nos substituindo a presença do noivo com outras coisas. E ficamos com cara de que está tudo bem. A roupa está certa, o falar está certo, o vir na igreja uma vez ou 2 vezes na semana está certo, mas no fundo, a gente sabe que não é mais o noivo que está do lado. No fundo, sabemos que não temos mais aquela intimidade com o noivo. No fundo, é só para as pessoas, porque ali era para enganar os soldados. Davi está aqui na cama, está tudo certo. O meu noivo, aquele que eu amo, está na minha cama. Fingimento. Mentira, substituição. Às vezes substituindo o noivo por tantas outras coisas. Às vezes ficamos mais tempo no Instagram do que orando e falando com o noivo, na qual nós falamos que amamos. Às vezes ficamos mais tempo numa Netflix do que falando com o noivo, que declaramos palavras de amor. Que falamos, Senhor, nós te amamos, mas e no nosso dia a dia? Hoje, no período da manhã, quantos minutos nós falamos com o noivo, na qual nós cantamos esta noite? Senhor, nós te amamos, entendemos que o Senhor tem todo o poder. Quantos minutos? Mas às vezes estamos como Mical, apaixonada pelo noivo, só que tem outras coisas que eu estou colocando no lugar do noivo amado. Vem comigo. E o noivo, então, ele se vai. E ela não foi. E a minha pergunta é, por que ela deixou o noivo ir? E talvez a resposta esteja, não quero perder aquilo que é bom para mim. Eu deixo ele ir. Então ele foi, ela ficou. E gente, deixa eu falar algo para vocês. Às vezes, o noivo se vai. E nós achamos que ele está. Cris, como eu preciso ter essa sensibilidade para entender que ele já se foi e eu estou achando que ele está. Discernimento espiritual. E uma das coisas que eu costumo dividir, para a gente ter esse termômetro, é quando nós fazemos algo que não agrada ao noivo e ficamos constrangidos. Porque se você faz algo, fala algo, assiste algo, pensa algo e não te constrange, isso pode ser um termômetro. Porque quando o noivo está presente, ficamos o quê? Ficamos com vergonha. Aquela coisa mesmo do profeta, na presença de Deus, o Senhor está aqui. Meu Deus, eu sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas impuras. Quanto mais o noivo perto, mais ficamos com vergonha, mais os nossos pecados são postos, mais ficamos pedindo misericórdia. Agora, quando Deus entende, compreende, ou quando não está pesando alguns comportamentos que não agradam o noivo, aí é um termômetro e precisamos, com atenção, dizer, Senhor, tem misericórdia, porque eu preciso da tua presença. Outra coisa importante, Mical deixou o noivo ir e não foi. Outra coisa que quero aplicar para vocês, vem comigo. Lugar onde o noivo não está, eu não fico. Porque Saul estava querendo matar Davi. Era para ela falar assim, então pai, eu amo muito meu noivo. E, desculpa, se ele não pode ficar aqui, eu também não posso ficar, não vou ficar. Mas às vezes nós estamos em lugares que o noivo não é bem-vindo, mas é o social, é o legal, é onde eu ganho, é o meu extra, enfim. E o noivo não está, ninguém quer o noivo, mas permanecemos lá.
dependendo das rodas das conversas ou de conversa, o noivo não está na roda. Mas para que eu tenha o social, porque é muito mais importante o social, eu permaneço. Não, nós estamos nessa noite no culto de instrução bíblica para entendermos onde o noivo não cabe, nós também não ficamos. Não cabe para a gente também não. Ah, não pode falar de Deus aqui, então desculpa. Aqui também não cabe. Eu não estou falando para vocês dar, né? Não ter desconfiômetro lá na empresa. Ficar o dia inteiro pregando ao invés de trabalhar. Mas se não cabe, a gente não cabe também. Mical deixou o noivo. E aí, Saul não perdeu a oportunidade. Saul, inimigo, apresentou o quê? Um noivo, um homem para Mical. Falou, então, se Davi foi, se o noivo foi, Mical, você vai casar com outra pessoa. E pôs ela em casamento. A gente vai ver isso. Deixa eu ver onde nós vamos encontrar essa informação. Que aí ela foi. Saul pegou outra pessoa. Primeiro livro de Samuel. Continua ainda no primeiro livro de Samuel. Nós vamos ter essa informação no capítulo 25 e versículo 44. Pois Saul tinha dado sua filha Mical para Palti ou Patiel. Até o nome é estranho. Saul falou assim... O noivo não está. Bora casar com outra pessoa. Bora substituir esse noivo. Para com essa coisa de noivo, amado. Ele já se foi. Ficamos vulneráveis demais, meus irmãos. Vulneráveis demais. Longe da presença do noivo. Porque qualquer coisa de Saul, qualquer proposta de Saul, aceitamos. Então ela casa. E aí eu fico imaginando... Davi recebendo a notícia. Nessa altura, Davi já tinha conquistado muitos territórios, os povos, Davi já era aclamado, Davi já era consagrado, enfim, Davi já estava grande no sentido de trabalho, de evidência, o povo amando Davi. Eu fico imaginando, dizendo assim, Davi, você viu que tua mulher está com outro rapaz. Davi poderia falar assim, é uma sem vergonha. Ela deixou eu ir, não veio comigo, negociou, porque ficou lá no palácio com Saul, e disse que me amava. Porque lá no palácio, era mãozinha dada para cima e para baixo, eram palavras lindas, canções lindas, vem comigo. Mas agora que eu saí, estou longe, ela casou com outro. Bom, casa-se com outro. Davi poderia falar assim, eu não quero ver a cara dessa mulher nunca mais. Porque, gente, deixa eu abrir um entre parênteses. Na nossa sociedade, hoje em dia, já é muito complicado a mulher que cai em adultério. Isso é terrível. Pelo amor de Deus, vem comigo que você vai entender. E eu não vou ser machista na minha fala. Mas, para a sociedade, quando fala assim, uma mulher caiu em adultério, a gente não fica um pouco mais escandalizados do que falar assim, o homem caiu em adultério? Tipo assim, parece que o homem é sem vergonha. Perdão pela palavra. Agora a mulher é... a mulher. Isso é bom para a gente, viu, meninas? Porque quando nós ficamos muito escandalizados com esse desvio comportamental e falta de caráter, porque a traição é a falta de caráter, não tem nada a ver com o cônjuge, porque muitas pessoas acabam, quando, meu marido ou minha esposa me traiu, será que a culpa é comigo? A pessoa toma para si uma culpa, uma responsabilidade. Mas não está muito mais ligado ao caráter do outro. Então, vem comigo. Talvez, imagina aquela época, né? Se hoje, assim, imagina Davi falando assim, eu não acredito. Essa mulher caiu, eu não quero ver nunca mais. Porque para a nossa sociedade, hoje já é tão assim... deixa eu continuar a linha de raciocínio. Por que é interessante, é bom que a gente tenha essa figura, né? De que, nossa, a mulher... Porque é uma figura de santidade mesmo, né? É bonito isso para a mulher. Por isso que é legal, quando a gente... É legal no sentido de que a mulher caiu, a gente fica assim, horrorizado. Porque mulher não é para cair, entende? Vocês estão comigo? Porque ela tem essa figura de santidade, de, né?
Vocês estão comigo? É horrível os dois, ok? Caírem. Mas a mulher, a gente fica um pouco mais chocada, né? E para a igreja, meu Deus, essa área é uma área que a igreja é difícil perdoar, né? Sempre vai estar lembrando, enfim, é difícil. Já tive a oportunidade de acompanhar alguns líderes que caíram e depois para retomar no ministério, para poder voltar a pregar. Meu irmão e minha irmã. É muito difícil, ok? Mas enfim, vem comigo, fechei um entre parênteses. Por que eu trouxe essa informação para vocês? Porque pensando na cabeça talvez de Davi, ele poderia ficar escandalizado como ficamos. Aquela sociedade bem mais machista do que a que nós vivemos. Poderia ele falar assim, não quero ver essa mulher nunca mais. Os amigos falarem, né, muitas coisas para Davi, e Davi falar de um distanciamento, enfim, sem vergonha mesmo, está com outro, e brigar. Não. Gente, Davi, quando está já num posto bom aqui, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 3, e versículo 14. Olha o comportamento de Davi, que coisa linda. Davi poderia falar, aquela mau caráter, e papapá, e xingar, e processar, né? Olha o que ele diz. Também enviou Davi, versículo 14. Também enviou Davi mensageiro a Isbosete, filho de Saul, dizendo, entrega-me minha mulher Mical. Eu desposei por 100 prepúcios. Então, deixa eu me corrigir. Então, eu falei que era 200 e 100. Dos filisteus. E enviou, pois, Isbosete e atirou de seu marido a Patiel, que é filho de Laís, que seguia chorando atrás dela. Então, lhe disse Abner, vai-te, volta. E ele voltou. Vem comigo aqui. Vem comigo. Davi, já casado com outras mulheres, já bem sucedido, lembra de Mical e diz para o mensageiro, vai lá e busca a minha mulher, aquela que eu deixei. Eu fico imaginando, as pessoas falam assim, mas você está casada? Não. Eu comprei, ela pertence a mim, foi em guerra, eu comprei a preço de sangue. Pode ir buscar. A igreja, isso queima meu coração. Porque o mensageiro vai, bate na porta, ao invés de falar assim, ei, Mical, você não presta, mau caráter, casou com outro, traiu Davi, deixou o rei, disse que amava, porque esse seria talvez o comportamento de alguns. Não. O mensageiro diz, ei, Mical, esposa de Davi, ele a requer, porque eu comprei, e comprei com sangue, é minha. Ela errou, mas é minha. Pecou, mas é minha. Escutou Saul, mas é minha, porque eu fui para a guerra e comprei Mical, ela me pertence. Gente, sabe o que é isso? A manifestação de uma forma alegórica da graça neste momento. É quando Jesus nos olhou para a gente no momento de queda, de vacilo e disse, eu comprei, ele é meu, ela é minha, pode buscar. Mensageiro vai, Mical, vem, você foi comprada, minha filha. Caiu, né? Vacilou? Errou essa semana? Está se sentindo condenada? Deu brecha para Saul? Saul deu 7 palavras e você já caiu na lábia de Saul? Ficou no aconchego? Não renunciou no momento de renunciar? Só que Davi não esqueceu da esposa. Davi, mesmo com tudo isso, foi resgatar. Caiu essa semana? Ficou desanimado essa semana? Vacilou essa semana? O mensageiro vai ao teu encontro dizendo, Mical, você tem dono. E volta, Mical. Aí, a gente vai ver Patiel, aquele rolo que Saul fez, né?
dando ela para um outro homem, correndo atrás de Mical. Quantas vezes eu olhei para Patiel e fiquei assim, gente, tadinho de Patiel. Patiel sofreu com a partida de Mical, já estavam apaixonados, outro casamento, enfim. De uma forma agora, da maneira que eu propus e que o Espírito Santo conduziu para esta noite. Patiel foi atrás dela chorando. Mas vamos tirar o romantismo disso? Quando nós vamos dar continuidade à leitura, Abner voltou para Patiel e disse, para de chorar. Não está escrito isso, mas é isso que ele quis dizer. Ô Patiel, parou. Volta, vai. E disse que ele voltou. Aí hoje, lendo esse texto, eu falei assim, mas que cara frouxo. Se o cara está chorando, pegou a minha esposa. Chorando, desesperado. O camarada, meu filho, se o Luciano estivesse aqui, ele ia... Está assistindo, o Luciano está assistindo, tenho certeza. Ele não chegou muito bem de serviço, por isso que ele não veio. Se o Luciano estivesse aqui, alguém fosse vir me buscar, eu tenho certeza, ok? Que ele iria lutar. Fala, ninguém vai tirar a minha esposa de mim, não. Só passando para o meu cadáver. Ainda bem que ele não está, que vai que ele diz, mas... Ufa, Mas vem comigo. Ô varão valoroso, alguém vai buscar a tua esposa. Aí você vai começar a chorar. Porque é minha esposa, estou apaixonado, casei. Aí vem um tal de Abner e diz assim, engole o choro. Você vai engolir o choro? É claro que não. Né, varão? Tu vai falar assim, não, meu filho, para tirar minha esposa daqui é só me matando. Porque Davi faria isso. Se fosse Davi, falar, rapaz, ela casou, já era. Davi se foi. Não, agora me mata. Para ela sair daqui de casa, vai ter que matar. Aí, vem comigo, ao pulo do gato. Patiel engole o choro. E vai embora, voltou. Murcho. Abner falou assim, engole o choro, rapaz. E foi embora. Aí a pergunta é, que tipo de amor? Que amor é esse? Que precisou alguém se posicionar para ele não lutar a favor? E sabe o que o Espírito fala no meu coração e eu compartilho com vocês? Tem muitas pessoas falando, te amo, é meu amor, mas não ama. É laço. Porque quando é para realmente honrar, cuidar, vai fugir. E aqui eu falo para os jovenzinhos, para a jovenzinha. Ai, mas é tão gatinho. Oh, meu Deus, é lindo. Porque se você não ficar comigo, se você não fizer algo que eu quero, eu vou me matar. Mata nada. E eu falo com responsabilidade, pelo amor de Deus. Né? Daqui a pouco começa todo mundo a falar mal ali nas lives. E falo com responsabilidade. Mas às vezes é uma chantagem emocional para você ficar dentro de um relacionamento abusivo. Porque se eu sem você, eu não sou ninguém. Mas e aí, quando precisa mesmo assumir a responsabilidade, se o camarada quer assumir? Vem uma esses dias falando assim, eu acho que eu falei num encontro de casais, um encontro de família que eu tive na época do Aldenis, na liderança. Foi uma delícia aquele encontro. Um tempo atrás, uma menina falou assim, pastora Cris, eu quero casar, estou apaixonada. E ele é um gatinho. Eu falei, minha filha, primeiro tu está na idade de buscar o leão da tribo de Judá. Que essa coisa de gatinho, né? Enfim, a outra é, minha filha, você quer casar, mas você sabe fazer arroz? Porque pelo que eu sei, a sua mãe diz que quando que ela pede para você arrumar a cama, parece que está indo para um matadouro. Vai arrumar a cama, menina. Eu sou uma escrava nessa vida, nessa casa. Se o pai fala, pega um pão. Pronto, para quê que ela vai na padaria? Né? Porque todo mundo só pede para mim, porque não pede para o outro. Sabe aquela coisa? Eu disse, filha, e casar não é só arrumar o quarto, não. Eu quero casar. Mas, enfim, mas e a hora de assumir? Vai dar para assumir? Porque, às vezes, principalmente a rapaziada, a pessoa tenta um laço tão grande para sugar, sabe aqueles vampiros emocionais? Usando de chantagem, de choro, de lágrimas, mas que não são verdadeiras. Porque aí no dia a dia, sofre demais. Porque eu não fico sem você. Mas quando é para defender, para zelar, para cuidar, para honrar, assim,
de relacionamento que nós estamos ouvindo, principalmente agora com a Thalita Cume. Assim, mulheres sofrendo dentro de relacionamento, que estava como Patiel, chorando. Era mil maravilhas, mas no dia a dia. E homem também, viu? Porque tem mulheres que é terríveis. Narcisista também tem mulher, que a gente só fala dos homens, mas tem homens que eu falo, misericórdia, dá vontade de... E sofre. Mas, Patiel voltou. No primeiro momento que falou assim, rapaz, engole esse choro, vai. Mas não estava amando, não estava chorando, indo atrás, porque de uma maneira poética a gente sofre com Patiel. Mas ele não sustentou quando foi realmente para defender a esposa. Que o Senhor nos livre dos relacionamentos dessa forma, com mentira, com sedução falsa, em nome de Jesus. Aí, igreja, vem comigo que eu preciso terminar. É o texto que nós lemos. Aí Mical volta para casa, foi resgatada, maravilhoso. Então ela volta e encontra Davi. Só que aí Mical, ela fica com o rei, ela fica com Davi. Mas fica uma mulher, que aí é um comportamento que nós vimos nessa leitura. Uma mulher, talvez amargurada, uma mulher que não usufrui da casa do rei, não está na mesma sintonia do rei. Por quê? Porque ela faz uma crítica no momento que Davi traz a Arca da Aliança. Está numa festa, numa alegria, sabe bem, Davi bem pentecostal nesse momento. E aí Davi está se alegrando, aí ela fica escandalizada. Sabe aquela noiva que foi resgatada? Aí resgata, Deus perdoa, manifesta graça, enfim, dá uma nova chance, recomeça, é maravilhoso. Só que quando chega na casa do noivo, fica com etiquetas. É porque agora não posso falar glória a Deus e aleluia. Porque agora é meninice, porque agora profeta para mim. Porque tem noiva assim como Mical. Ao invés de entrar na festa com o noivo, não. Eu entendo que eu sou do noivo, mas agora o noivo faz festa, mas eu não faço festa não, porque agora é a minha idade. Olha meu perfil. O noivo está se alegrando com a presença de Deus. E ela na janela. Micais, que ao invés de entrar na festa, se alegrar, não se alegra. Porque agora não precisa levantar as mãos, porque agora não precisa dar glória a Deus, porque agora não precisa cantar dessa maneira, porque precisa fazer esse barulho todo. Tem Micais assim. Tem uma teologia do Satanás que está vindo com tudo, que não acredita mais nos dons. A teologia liberal está acabando, aliás, da Europa, a igreja toda, enfim, que está um desserviço. Porque pecado não é bem assim, porque não precisa ser bem assim. Só o sangue de Jesus tem poder. Pessoas zombando daquilo que não entende. Esses dias eu falei lá em Sumaré. Nós não somos o povo que vai zombar e multiplicar coisas que envergonham o evangelho. Porque às vezes coloca aquela mulher rodando, rodopiando, parece ser engraçado e parece ser divertido. A gente não entende, é que eu não estou aprovando alguns vídeos que a gente olha e fala assim, não precisa de tudo isso que a gente entende. Tem um discernimento que está fora da palavra. Não. Mas mesmo assim, nós não vamos replicar. Não seremos uns agentes para escandalizar o evangelho. Porque conforme você clica lá no play, aí dá aquela risada, é a irmãzinha que está rodando, é o irmãozinho que está rodando, falando em línguas e dá risada, e porque tem alguém falando em língua e dá risada, e começa a viralizar, sabe que isso é o próprio povo de Deus ensinando o mundo como nos perseguirmos. Porque quem ensina o mundo não são os satanistas a zombar de crente, porque quem filma as coisas que acontecem na igreja, que algumas coisas são exageradas, é os crentes. Põe nas redes sociais. Não é o espírita que fica zombando, são crentes. Ensinando os espíritas a zombarem dos crentes, fazerem memes, piadas. E vem com essa ramificação dessa teologia, só o sangue, brincando, dando risada daquilo que não entende. Porque se eu não tenho discernimento espiritual daquilo, se é de Deus ou não é, eu fico quieta. Brincando com línguas estranhas. Sumaré, eu falei, nós não somos o povo que vai viralizar esse tipo de conteúdo. Não. Pensa em um grupo
de irmãos, que somos nós, e que zombamos de nós, há uma divisão. Os satanistas, meus irmãos, não fazem isso. Você vê vídeos de satanistas em reuniões deles, viralizando, porque uma caiu, porque outra caiu, porque cantou errado, porque uma gritou porque apareceu a barata, uma não sei o quê. Não. Aceitas esse trabalho de uma maneira em conjunto e fica por ali mesmo. Você acha que não tem meninice e coisas bizarras entre as seitas? Tem, porque é gente. E gente histérica, esquizofrênica, neurótica, tem em todos os lugares. Mas nós estamos entrando nessa onda que parece que é legal, a gente dá risada e viraliza. E aí é pior porque aquele que não tem a maturidade que você tem, vai olhar e vai ter um ranço pelo Evangelho, vai achar que aquilo é o Evangelho. Não vai ter contato com crente. Filme zombando, já saí de cinema. De filme que estava zombando de Deus. Não, zombando de crente. Aquele estereótipo, né? De crente. E zombando, não compactuo com isso. E fiz ainda lá uma reclamação. Por que não faz isso dos muçulmanos? Mas faz da gente. Mas por quê? Porque a gente faz isso também. A gente faz. A gente não pode brincar com aquilo que nós não temos conhecimento. O Espírito Santo continua visitando, continua distribuindo os dons, continua curando, continua usando profetas. Ainda tem profetas em Israel. Sim. Mical. Agora tudo é escândalo. Se eu prego nesse púlpito como eu prego nas outras igrejas, eu tenho certeza que vira um escândalo. Esses dias mesmo, aqui na live do pastor, tinha alguém criticando embaixo, porque, sei lá, eu falei um pouco, eu cantei, eu orei, sei lá, enfim, criticando, pentecostal demais. Porque a gente tem agora que etiqueta. Porque você fala em mistério aqui, não. Eu estou falando porque eu estou em casa e sei. Profeta aqui. Orar por cura, lá em Sumaré a gente ora por cura, porque eu tenho falado, enquanto Deus e os pastores nos permitir ficar nesse lugar, nós vamos ter palavra, mas nós vamos ter unção também. É palavra bíblica, mas nós vamos ver pessoas sendo curadas neste lugar, para a glória de Deus. E conto como testemunho me escondendo atrás da cruz, que já estourei o horário. Essa semana começamos a orar por cura, um transtorno psiquiátrico. Lá na igreja, a mãe depois de uma semana falou: Cris, meu filho foi curado em nome de Jesus. Cura! Esse é o Espírito Santo que continua em dinâmica, continua no meio do povo de Deus. Mical, gente, em nome de Jesus, cuidado com os comportamentos de Mical. Cris, não entendi, vem comigo. E aqui já encerro. Mical prefere o bem-estar dela do que ficar com o noivo. Mical, fica onde o noivo não está. Vai embora, noivo. Mical, distanciamento de Deus. Do noivo, melhor dizendo. Pode ir, eu te ajudo. Estou apaixonada, mas pode ir. Mical, engana que o noivo está do lado. Vem para a igreja com cara de bonito, mas sabe que o noivo não está do lado. Mical, cai na fala de Saul. Casa com outro, deixa o noivo. Viva a sua vida. Aliás, vida foi feita para viver. E a gente vai ver na monte das bem-aventuranças uma contracultura, um grito de Jesus na contracultura, dizendo: bem-aventurados são aqueles que choram. Mas no mundo, Saul diz: garota, tu precisa ficar alegre e feliz. Aí Jesus vai na contramão e diz: bem-aventurado é aqueles que choram. Bem-aventurados são os humildes. Bem-aventurados são os perseguidos. Mas aí Saul diz: garota, rapaz, você é jovem, vai viver, e tá. Aí Mical cai na fala de Saul. Casa de novo, faz aliança errada. Vive com pessoa errada. Mical é resgatada, perdoada. O Senhor manifestou a graça. Foi lá, resgatou das mãos de Saul. Só que aí quando vem para a festa, aí fica Mical. Que não sejamos um crente Mical. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.
Porque Mical não foi a escolhida, não era para ser a escolhida, era para ser Merabe. Mical veio depois, apaixonada, até o primeiro capítulo. Porque o segundo é renúncia. O segundo é deserto. O segundo é perseguição. Aí o noivo já não é mais tão interessante. Que o Senhor possa repreender de nós. Em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus.